Olá, muito boa noite. Nossa estação Hamburgo desta quinta-feira, hoje 9 de abril de 2020, está no ar. Não ao vivo ainda, né? Cada um de nós do seu office ou home ou no seu trabalho. E hoje com presenças muito especiais para a gente continuar discutindo, evidentemente, muito tudo o que está acontecendo, mas também já começar a fazer a projeção em torno do que vem pela frente nas questões políticas, né? A gente sabe que ainda está confirmado a Justiça Eleitoral as eleições em outubro, e terminou no último sábado a janela, a famosa janela, né, as trocas de partidos entre, inclusive, as pessoas que têm cargo eletivo, né? E no Hamburgo a gente teve várias mudanças de partido, e a gente começa essa rodada falando com três dos mais importantes partidos da cidade, que são os mais representativos na Câmara ou que estão mais fortalecidos a partir disso, e também buscando não exatamente o confronto direto, e por isso a gente fez questão de separá-los mais ou menos ideologicamente ou alinhados, para que a gente não tenha aqui um bate-boca, para que a gente tenha aqui uma conversa franca e propositiva em torno do que importa para Novo Hamburgo, para as pessoas da nossa cidade, que é o crescimento, evidentemente, da nossa comunidade. Então, nos próximos dias, a gente segue falando, evidentemente, sobre aquilo que as pessoas mais querem, mais anseiam em saber, mas também já discutindo um pouco de como vai ser a nossa vida, por todos os viés, pelo viés econômico, pelo viés da nossa saúde, evidentemente, e também sobre o viés político. Muito boa tarde, noite, Linel Baum. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Linel Baum, sou vice-presidente do PSDB. Estou falando aqui em nome da nossa presidente, que não pôde estar presente, a prefeita Fátima Daut, que ficou envolvido mais na questão do coronavírus, né? E a gente está aí hoje para começar a iniciar alguma discussão, né, na questão das eleições deste ano, né? Como tu disseste antes, se vai sair ou não vai sair, até é cedo. Eu acho que para se discutir isso aí, eles ainda têm dúvida na questão como vai ficar essa questão do coronavírus, né? A gente sempre torce para que isso passe logo, né? E vamos cada vez fazer mais força para que aconteça isso. E ao mesmo tempo, a gente daí tem a questão eleitoral, que a gente segue no segundo momento, né? Da busca dos pré-candidatos, né? Das pessoas que querem se colocar à disposição dentro do seu partido para que possa ajudar e contribuir junto dentro da sociedade, principalmente aqui no Hamburgo, né? Para o município, né? Isso aí, estamos aí para... Tu tá ficando um pouquinho desfocado. Eu preciso só te sugerir que tu centralize um pouco. Perfeito. Tá ótima a centralização da Câmara agora. E, né, o PSDB, que é partido da nossa atual prefeita de Novo Hamburgo, acabou não elegendo nenhum vereador na última eleição, né? Algumas pessoas ali chegaram próximos, enfim. A regra do coeficiente eleitoral era um pouquinho diferente também. Provavelmente teria eleito um vereador se fosse nessa eleição agora, se fosse nessa nova regra. O que a gente está enxergando, sim, é que aquela coligação que naquele momento levou a Fátima ao passo municipal, ela tem agora uma nova configuração, né? A única vereadora eleita em toda a coligação é do PPS, já não está mais no PPS, já não está mais no PTB também, e não está na base do governo há bastante tempo. Mas várias pessoas foram se filiando e se unindo a essa proposta de vocês. O PSDB sai bastante fortalecido nesta última janela agora, né? A gente acredita que pelo trabalho que a gente vem fazendo junto, né, ao governo, né, a gente conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem no PSDB. E automaticamente as pessoas acabam vindo querer fazer parte desse grupo para que a gente possa cada vez mais fazer o melhor para o Novo Hamburgo. Por isso que eu acho que a gente conseguiu esses três vereadores, na verdade, essas três pessoas, a gente diga assim, que vieram a somar junto no PSDB. E na questão da última eleição, a gente não conseguiu fazer porque o que aconteceu? No PSDB a gente estava buscando nomes e a gente acabou buscando um nome diferente que a sociedade queria.
E a questão da candidatura, a gente não fez uma coligação na proporcional, que a gente entendeu que era melhor ter mais candidatos, mesmo não tendo aquele potencial, mas a gente conseguia, com isso, para eleger a prefeito, e foi o que aconteceu com nós naquele período. Mas a gente está contente agora aí com a vinda dos vereadores, aí, dos nossos colegas aí, e com todos da base, né, que estão ali, e com todos os outros vereadores que entendem que devem apoiar o governo. Né? A gente está junto aí, vamos somar. Chegada, então, do Gabriel Chassot, da vereadora Tita e do vereador Vlad Lourenço. Isso. Bem. Mais alguém que tenha sido muito votado na última eleição e que não estava nos quadros do PSDB, que também chega nesses últimos 3 anos, vamos dizer assim? A gente tem pessoas que acabaram não se elegendo, ficaram suplentes. Eu vou dar exemplo de 3 pessoas aí. E tem muito mais outros, mas eu posso colocar a Gislaine Pires, que concorreu na última vez pelo PR, também uma suplente, assumiu algumas vezes na Câmara de Vereadores, também veio para o PSDB. Nós temos o Juliano, filho do Solírio, Juliano Silva também, que é o primeiro suplente também, assumiu algumas vezes também na Câmara, né? E agora, por último, nós tivemos também o Ica também assumiu agora por último na Câmara alguns dias, né? O Ica também é recém-filiado, né? Recém-filiado. Então, esses 3 todos são recém-filiados, né? Que vieram para o PSDB, vieram no período da janela. Porque na janela, a janela é o período que abre para que as pessoas não percam o seu mandato, caso venham assumir, né? E eles utilizaram esse período para fazer isso aí. Né? Muito bem, o PSDB perde a figura do vice-prefeito, né? Que recentemente anunciou a sua saída do PSB, a sua entrada saída do PSDB e entrada no PSB, mas continua na base aliada, continua trabalhando junto da prefeitura, inclusive o lançamento do Hotel Penac. Na verdade, assim, não se perde, né? Ele continua sendo vice e foi eleito por outro partido também, né? A gente teve uma coligação, acabou sendo eleito pelo Cidadania, então hoje, né, que está também na base, né? E veio num período a buscar, como foi um período que houve aquelas discussões, ele no primeiro momento entendeu, vamos ficar junto ali com o PSDB, para a gente depois ali na frente verificar o que vamos fazer. Mas em nenhum momento, assim, a saída pelo contrário dele foi uma motivação muito importante, porque a gente continuou com todos os partidos na base e o PSB faz parte da base. Isso que é importante, né? Diretor-geral da Comusa hoje fala com o presidente municipal do MDB agora, né? Márcio Luters. Muito boa tarde, noite, Márcio. Boa tarde, noite. É um prazer estar falando com vocês, com o Linel, com o Nasso, contigo. Somos remanescentes aí também da época do movimento estudantil, né? O Rodrigo, o Nasso. O Linel já tinha passado também um pouco dessa fase quando comecei. Eu fui bem antes que vocês. Você acompanhava na época do vereador Mauri. Presidente da União de Estudantes de Novo Hamburgo. Ó, eu também estava no movimento. Que ano foi isso, Linel? Eu sei, mas estava um nível a mais, né? 980, alguma coisa lá. Na época do Valderi, não? Na época do Valderi, aham. Ah, é? Tá bem. Linel, pode falar. O Linel tá com um nível a mais, né, Linel? Já era assessor de vereador na época ali, e nós estávamos começando, né, Nasso? Sim. Nasso é um pouco mais novo que eu também aí. Eu sou o cristão mais novo entre todos. Eu fui em 2001. Pois Na época do Lineu eu não era nem nascido ainda, eu nasci em 85. Tá certo, viu? Bom. É assim que se aprende, né? A gente vai buscando experiência tudo junto aí, dos novos e das pessoas com mais. Mas é o importante. Que bom que são gerações diferentes, mas todas representativas. É que a gente sempre teve imbuído. O importante é que a gente sempre teve imbuído do mesmo espírito, né? Todos nós, de fazer o melhor pela nossa cidade, seja no movimento estudantil, seja na militância partidária, seja na vida pública, né? Isso para nós é uma grande satisfação,
né, ter convivido com todos vocês, com vocês três, em momentos distintos, e hoje vivemos também conjuntamente trabalhando, e também o Rodrigo, que abandonou a vida de política partidária, mas também a gente teve um envolvimento muito grande lá em 93, 94, né, Rodrigo? Quando ainda militava, era presidente da UNH, então escolheu outro caminho, também está tendo muito sucesso, mas é um prazer a gente estar podendo conviver com todos vocês e poder dar a nossa contribuição. O MDB, ele é um grande partido na cidade, isso é inegável, tem uma história, uma trajetória muito grande na cidade de Novo Hamburgo. Para mim é uma honra presidir o MDB, por tudo aquilo que ele representou e que ele representa. A nossa unidade, eu acho que é a maior força que nós temos no partido, por isso nós conseguimos fazer uma grande bancada e pretendemos repetir essa bancada também agora nas próximas eleições. A gente veio para o governo para somar. A gente entende também que a questão ideológica ela é muito importante, por isso nós tivemos em outros momentos fazendo parte de governos que não eram nossos, que não eram encabeçados pela nossa chapa, mas pela primeira vez nós temos um governo da cidade que representa muito o que o MDB pensa. Então tem uma proximidade ideológica muito grande com aquilo que a gente quer. E mais do que nunca a gente tem que dar essa contribuição para a sociedade, essa contribuição para o Novo Hamburgo, que é o papel do político, é o papel da nossa política partidária fazer isso, é dar a nossa contribuição para a cidade, claro, dentro daquilo também que a gente acredita. E o projeto que a prefeita Fátima nos apresentou, ele vem de encontro com aquilo que a gente buscava e que a gente propôs na última campanha à Prefeitura Municipal. Se nós levarmos em consideração, e o vereador Nasson estava junto conosco também naquela nossa coligação ali, na última eleição, os dois projetos políticos juntos representam 60% dos votos válidos que houveram na última eleição. Então, isso é muito representativo. Nós representamos 60% do eleitorado de Novo Hamburgo. Então, pode a oposição trabalhar e dizer N coisas, muitas vezes sem fundamento, e a gente também tem que respeitar, porque já foi oposição, mas com responsabilidade. Então, a oposição ajuda o governo a crescer e ajuda a gente a desenvolver, mas hoje, sim, tem que ser respeitado esses dois projetos de governo que estão trabalhando lado a lado, aliados, com excelentes secretários, com excelentes partidos que compõem o governo, para a gente construir uma Novo Hamburgo que todos nós queremos. Tu lembrou bem, Márcio, desse alinhamento do MDB com na época PTB, aliás, o Nasson continua lá, mas na época a Rede estava também junto, né, Nasson? Essa aliança de vocês, Nasson e Luciano, ela também formou dois vereadores, né? Muito boa tarde, noite, Nasson Luciano. Secretário de Saúde e agora falando com o presidente municipal do PTB. Cumprimentar os colegas que estão debatendo na mesa hoje, cumprimentar os telespectadores, dizer que, embora nós estejamos vivendo uma maior crise de saúde pública dos tempos modernos, nós precisamos sim pensar no futuro da nossa cidade e acho que é muito salutar que nós possamos, em meio a tudo isso, se preocupar com o futuro, porque, afinal de contas, a vida não para e nós temos que seguir trabalhando. O PTB, em Novo Hamburgo, historicamente, teve muitos altos e baixos. Já elegeu, em outras oportunidades, 3 vereadores e vinha agora de uma sequência de eleger apenas um vereador nos últimos períodos. E nós temos feito um trabalho, desde que assumimos a presidência do partido há 4 anos atrás, de fortalecimento. Na eleição passada, nós, então, coligamos na proporcional com a Rede e colocamos naquela oportunidade 2 cadeiras. Eu fui o vereador mais votado da coligação e vereador Gabriel Chazot, que hoje integra a bancada do PSDB, foi o segundo vereador. E o Cristiano Kohler, que hoje, com a minha licença aqui na Secretaria de Saúde, é nosso vereador titular do PTB. Agora, com o ingresso do vereador Nor, nós estamos com 2 vereadores lá no parlamento, o que é motivo de muito orgulho para o nosso partido. Esse trabalho de reestruturação e fortalecimento trouxe nomes importantes para o nosso partido, né? Nós conseguimos filiar, por exemplo, o vereador Jorge Tachi,
que foi o vereador mais votado na última eleição do seu antigo partido, e se nós tivéssemos a conjuntura que temos hoje da legislação eleitoral, o Tachi seria vereador titular daquela oportunidade, né? Nós trouxemos também o vereador Inácio Foguinho, suplente de vereador, também fez uma votação bastante expressiva. Trouxemos suplente de vereador da Rede, vereador Leandro Melo, que tem também um trabalho muito ligado à causa animal, uma pessoa que tem uma votação bastante expressiva, e poderia citar outros candidatos aqui que fizeram votações bastante importantes e que agora tiveram trabalho, né, junto ao governo municipal, e com certeza vão chegar forte. A nossa expectativa é das melhores, e a nossa base, a nossa aliança, ela é uma aliança vencedora e uma aliança amplamente forte, né? Visto que aqui, nesse programa agora, nós estamos falando de mais de 50% das cadeiras. PTB, MDB e PSDB reúnem hoje 9 vereadores dos 14. Então, isso não é pouco, isso é bastante coisa, né? E acho que essa representatividade, como já dizia o presidente Márcio, de mais de 60% dos votos válidos de Novo Hamburgo, não deve ser desconsiderada e nem desprezada, tanto do ponto de vista eleitoral, quanto também do ponto de vista daquilo que representa essa aliança, que é uma aliança robusta, que tem outros partidos que não têm representatividade na Câmara dos Vereadores, mas que tiveram também um quantitativo de votos importantes das suas legendas, e agora o conjunto, o somatório disso tudo, é o que vai dar uma base forte para a nossa prefeita continuar executando seus projetos e tendo base representativa lá na Câmara. Vereador Nasso, secretário de Saúde hoje, Nasso Luciano, acho, para mim, pelo menos, que acompanha a cena política mais proximamente, tu foste a grande surpresa dessa janela, né? Desse momento político, que também era um momento onde as pessoas que são ordenadoras de despesa, né, ou que são secretários de governo, elas teriam que se afastar dos seus cargos. Tu fez a opção por te manter secretário da Saúde nesse momento em que a gente vive esse princípio de epidemia na nossa cidade, né? No nosso estado a gente já vive isso e vive essa pandemia mundial. Fala um pouco para a gente dessa decisão, Nasso. O que está envolvido em tudo isso? Que eu disse, eu não entendi muito bem tudo que está acontecendo aí e quero ouvir de ti. O que está acontecendo, Nasso? Rodrigo, eu tinha um planejamento, inclusive, de disputar as eleições até como um possível candidato a vice-prefeito, né? Sempre muito então, lembrado. Assim, a gente trabalha dentro de um planejamento. Com o ingresso do MDB na nossa aliança, que fortalece muito o nosso trabalho, é lógico que a gente tem que saber respeitar o tamanho que a gente ocupa no cenário político, e de uma forma muito natural, desde o início, eu abri mão dessa disputa, uma vez que o MDB é o maior partido da cidade, tem grande força e representatividade no meio da população, e como já foi falado aqui, tanto por mim quanto pelos outros presidentes dos partidos que estão acompanhando o programa, nós temos um projeto para Novo Hamburgo. E esse não é o projeto individual de poder de uma pessoa ou de uma sigla partidária. Esse projeto é um projeto coletivo de uma soma de esforços de partidos que convergem entre si e que estão dispostos a continuar a longo prazo uma administração saudável para a nossa cidade, principalmente dentro da linha do respeito da ocupação de espaço de cada um desses partidos. Não é segredo para ninguém que, em não sendo um possível candidato a vice, eu disputaria uma cadeira para reeleição na Câmara, até porque eu teria, dentro do planejamento que fizemos, vamos dizer assim, uma grande condição de me reeleger. Agora, como pessoa, né, como liderança política, eu jamais poderia, nesse momento, colocar os meus projetos pessoais
acima do interesse do coletivo. Eu liderei a equipe da saúde durante 2 anos e 4 meses. Eu desenvolvi relacionamento como secretário no governo do estado, no governo federal e também no Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, que é onde se decide a pactuação de onde os recursos e as referências da saúde vão ser estabelecidas. Como é que, neste momento em que nós vivemos uma epidemia mundial, eu, em sã consciência, sendo uma pessoa decente, vou abandonar o barco em meio à tempestade e reassumir meu mandato lá na Câmara? Eu jamais conseguiria colocar esses princípios de valores coletivos acima dessa necessidade. O que eu digo para um enfermeiro meu, para um médico meu lá da ponta que está arriscando a sua vida todos os dias para salvar a vida das outras pessoas? Qual é a mensagem que eu passo para esse povo? Tem uma fábula que eu conto que é a seguinte: quando o mar está calmo, o primeiro imediato toma conta do navio e o capitão só fica no quarto dele bebendo vinho e trovando fiado. Agora, quando o mar fica revolto e a tempestade vem, o primeiro imediato vai lá chamar o capitão e diz: agora é contigo. E aí o capitão tem que botar a mão no timão e resolver a bronca. Então, eu, como capitão desse barco, não podia, no meio da tempestade, pular da barca. Essa é a grande verdade, né? E eu conversei com a Fátima, né? E ela entendeu as razões, porque não é fácil. Eu tenho 35 anos de idade, eu tenho uma carreira pela frente. Isso coloca em xeque todo o planejamento de carreira política que eu coloquei. Agora, também vou dizer para vocês, a chamada do meu vídeo de divulgação dizia: a saúde é mais importante que a eleição, e eu acredito de verdade nisso. Eu sou um advogado, se eu ficar sem tiver que ir trabalhar de forma... Desculpa que entrou uma ligação. Se eu tiver que ir trabalhar no meu escritório de forma mais integral, não tem problema nenhum, eu estou disposto a fazer isso, porque eu tenho convicção de que essa foi a decisão mais acertada. E nós vamos superar essa crise, e depois de essa crise superada, a gente vai pensar em carreira, vai pensar em objetivos pessoais, e tenho muita tranquilidade da decisão que tomei, porque tenho certeza. Oi, Inácio. Né, que foi a melhor. Tá entrando uma ligação aqui, daí eu tô tendo que rejeitar ela, só que eu não posso colocar no modo avião, porque como eu tô com a internet do celular, vai cortar o sinal. Ô, Márcio, de certa forma, tu também és uma surpresa, porque também sempre foste lembrado como possível candidato a vice-prefeito. Sempre aquele questionamento, né? Será que o Márcio, em algum momento, não será candidato a vereador? Já que é natural na caminhada política das pessoas, dos seres políticos que assumem como tal, que fossem candidatos. E também passou esse prazo e segue diretor da Comusa. Oi, Márcio. Tá caindo. Oi, eu tô te ouvindo, te vendo bem. Eu tava fazendo uma provocação em torno da tua presença. Tá. Eu estava fazendo uma provocação em torno da tua presença. Tu também constantemente é lembrado como possível candidato a vice-prefeito, indicado pelo teu partido MDB nessa chapa com a prefeita Fátima. E também, como naturalmente podia ser compreendido, como candidato a vereador, né? Já que és um ser político desde que eu te conheço há quase 30 anos atrás, e a gente imagina que isso seja uma caminhada óbvia para quem faz política partidária, né? Não necessariamente, o Linel é um que é militante há muitos anos e não é um candidato, mas de ti tem essa percepção de que isso em algum momento pudesse acontecer, mas segues como diretor-geral da Comusa, né? Essa trajetória política e a responsabilidade que a gente tem, como bem o Nath falou, com tudo que está acontecendo, e também a responsabilidade partidária que a gente tem muitas vezes de manter as coisas unidas, e de direção como diretor partidário, que essa foi uma das
das funções que eu exerci ao longo do tempo e venho aprimorando cada vez mais e conseguindo manter o meu... Fazer parte de uma estrutura toda e manter ela unida também é uma grande... Não só a missão de concorrer, como bem o Nelson falou, que também a pessoa dá parte da sua vida para isso, mas manter uma estrutura partidária e tentar também contribuir com o governo também é uma missão muito importante e muito relevante. Sem isso, e muitas vezes as pessoas colocam o interesse pessoal, né, Nelson, como bem disseste, acima do interesse coletivo, e é por isso que as coisas não dão certo, é por isso que às vezes as administrações não dão certo, é por isso que às vezes os partidos não conseguem se manter unidos ou ir adiante por conta disso. Então, a gente, por vezes, tem que abdicar. Uma candidatura eu não descarto, talvez numa outra oportunidade, ou ainda para a vereança não é mais possível, porque não há licenciamento nesse momento, não há mais prazo, mas a gente nunca descarta uma candidatura, principalmente se o partido te chamar para isso. Mas nesse momento foi muito mais importante a atividade partidária mesmo, manter o partido unido, manter o partido forte, e isso é uma missão que também não é fácil. Os outros presidentes sabem bem do que eu estou falando. É uma atitude, uma ação muito difícil, né? Porque tu lida com interesses pessoais, né? Tu lida hoje dentro do MDB com uma bancada de 4 vereadores experientes de uma votação expressiva, né, em que a gente tem mantido também, claro que todos têm as suas pretensões, mas a gente tem mantido também todos eles unidos em prol de um mesmo objetivo. Então, isso para mim é gratificante, isso para mim é muito importante também, porque eu entrei no MDB em 1994, dali para diante venho vindo como presidente de juventude, como secretário-geral, como vice-presidente, como presidente por 2 oportunidades já, e mantendo o partido forte, mantendo o partido unido, em momentos de política muito difíceis. Nós vamos enfrentar, e não se enganem, agora na próxima eleição, um momento político muito complicado. Apesar de todo esse problema de saúde que nós estamos tendo, dos reflexos econômicos que nós vamos ter ainda este ano, e a partir do ano que vem também, que vai haver um reflexo muito grande disso, não só para a empresa privada, mas para todo o setor público também. Então, mais do que nunca, a gente tem que tentar manter as forças unidas, porque isso é terreno fértil também para populismo barato, para alguém vir como salvador da pátria e querer se apresentar soluções milagrosas que a gente sabe que não existem, né? A gente está vendo isso em outras esferas aí, que eu não vou entrar no mérito disso agora, mas não existe um salvador da pátria. Então, a nossa contribuição, ela tem que transcender a questão pessoal. E nisso eu concordo perfeitamente com o presidente Nassau, com o secretário Nassau, que a gente tem que dar, sim, a nossa contribuição também enquanto pessoa para que o conjunto todo se saia bem e que a comunidade toda da nossa cidade possa crescer. Falar em candidatura, nós vamos ter muitas eleições ainda, né, Nassau? Muitas eleições Sem pela dúvida. frente aí. Então, tem muito caminho pela frente para a gente trabalhar. E nesse momento, o mais importante é a gente se manter unido para conseguir fazer com que a nossa cidade saia desse problema que nós temos e também para enfrentar os problemas que já tínhamos, né, que muitos foram herdados, mas também com os problemas econômicos que nós vamos ter ali na frente. Bem, a gente sabe que o MDB continua sendo uma bancada da Câmara de Vereadores, né, 4 vereadores, não perdeu, não ganhou. Como é que está essa nominata, a montagem dessa nominata, né? Como vocês conseguiram captar novas lideranças, formar novas lideranças? Sabe que o MDB, historicamente, se ressente de ser um partido, apesar da tua juventude, envelhecido, né? Onde as lideranças não se renovam há muito tempo. Os mais jovens ali são o Luz, mas que já vem de uma caminhada longa na política partidária, inclusive, e acho que o Sergião, mas também já é liderança aí há mais de 15 anos. Em compensação, perderam por esse secretário, que era um dos quadros do MDB, assim como o vereador, hoje o deputado Issur, né, que também foi da juventude, da militância jovem do MDB lá atrás. Né? Como é que o MDB se gera para esse momento aí, se prepara? Até porque a gente imagina que deva perder um na próxima, não necessariamente perder um posto, um mandato,
mas um desses nomes é lembrado como possível candidato a vice da prefeita Fátima. Quando tu tem uma bancada qualificada, isso sempre é levado em consideração. Qualquer um dos vereadores teria condições aí de almejar, né, e de buscar isso dentro do diretório, qualquer espaço, enfim, pela representatividade que tem, pela trajetória que tem, pelo número de votos que faz, pela inserção na comunidade que tem. Mas, bem disseste, Rodrigo, agora, essa questão da saída do Estúdio do Nassau, né, talvez por uma condução do partido no passado, que é o que a gente tem diferente hoje, talvez não tivessem saído, talvez tivessem permanecido no MDB. Então, mais uma vez, né, só reitero o quão importante é a direção partidária, o quão importante é manter todas as pessoas unidas e fazer esse trabalho realmente para que as pessoas fiquem no partido e procurem também manter, né, a estrutura partidária. Então, é fundamental, sim, né, que o partido esteja forte e talvez fosse a direção que hoje não teriam saído, nem o Nassau nem o Sul teriam permanecido com a gente. Mas, viu, Rodrigo? Eu tive namorando o MDB de novo aí, o ano passado. quase deu casamento de novo. Mas isso é assim mesmo. Acho que é democrático e a conversa acontece com vários vereadores também, aconteceram com várias lideranças. Nós temos, sim, buscado candidaturas também que possam vir a surpreender na eleição também, né, que são representantes de classes também, como a Brigada Militar é um caso, enfim, nós temos outros candidatos aí também que buscamos aí nos últimos minutos aí que buscam surpreender. Um deles era, até poucos dias atrás, o Valdir, que era presidente do PDT, está conosco também. Então, nós estamos trazendo gente para concorrer, sim. Óbvio que a gente sabe que, por ter uma bancada grande, por ter uma votação expressiva de cada um dos vereadores, causa um pouco de medo, muitas vezes, da pessoa vir a concorrer pelo partido com medo de que não conseguir atingir o número de votos suficientes para poder entrar. Mas todos aqueles que vieram e que têm condições realmente de concorrer, nós temos o Ézio também, que foi nosso primeiro suplente, para não esquecer, mas todos aqueles que vieram estão imbuídos de um projeto maior, né? Que é um projeto coletivo também, que contempla todo mundo no projeto aí de fazer uma cidade melhor para todos. Agora, realmente, as candidaturas e o momento também já passou, agora quem se filiou, não tem mais. Nós temos o Dr. Rui Noronha, que até poucos dias atrás também estava aí como assessor jurídico da prefeita, aí na prefeitura, que também veio para o MDB com vistas a concorrer. Mas até me desculpe se eu esqueço alguém nesse momento, porque são tantas pessoas também que acabaram vindo nos últimos dias aí, que a gente pode fazer e cometer alguma injustiça. Mas o mais importante aqui nesse momento é um projeto coletivo mesmo, do partido como um todo, de não perder espaço, né? A gente sabe que 4 cadeiras é bem difícil, é bem complicado, mas, como sempre, a gente está preparado aí para ir à luta e não vamos fazer feio. Luciano, teu pai é constantemente lembrado como possível candidato. Deve ser candidato em 2020? Luciano? Essa é a nossa expectativa, né? Uma vez que nós vamos precisar substituir, vamos dizer, o espaço que eu deixo lá na nominata, então possivelmente será o nome dele, né? Para me substituir, porque afinal de contas a questão jurídica dele encontra-se superada e pela minha modesta leitura e visão política, o pai nunca parou de trabalhar nesse período, né? Ele faz um serviço de assessoria voluntária para mim. O telefone dele toca muito mais do que o meu, sem dúvida nenhuma. Então, reunindo as condições que nós estamos planejando, ele com certeza assume essa condição de pré-candidato, porque do meu grupo político, falando assim, é a pessoa que reúne as maiores chances, né, de conseguir essa cadeira no parlamento. Muito bem. Linel Baum, Márcio Líderes, Nasso Luciano, a gente precisa fazer um breve intervalo, mas eu quero explorar mais um pouquinho dos senhores, agora não como líderes partidários, mas como líderes políticos que são,
para a gente discutir um pouquinho de coronavírus e diretor Márcio, agora falando com o diretor da Comusa. Veio a chuva, diretor, mas veio muito pouquinha. A gente está muito preocupado com tudo isso. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. No coração de Tramandaí, o Hotel Mares do Sul te aguarda de braços abertos. Aberto o ano inteiro, aguardamos você em sua viagem de lazer ou de negócios. Apartamentos confortáveis e completos, atendimento 24 horas, amplo estacionamento interno e um delicioso café da manhã te esperam. Sala de jogos, espaço kids, espaço de convivências e piscinas externa e térmica garantem o seu lazer. Conheça os nossos salões para reuniões, cursos e palestras. Comodidade, conforto e serviço personalizado com muito carinho você encontra no Hotel Mares do Sul. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. De volta com nossa Estação Hamburgo nesta quinta-feira, hoje 9 de abril de 2020. Programa que a gente está gravando nesta quarta, no começo da tarde desta quarta-feira, dia 8. No oferecimento de Mercator, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais que seguem firmes e fortes conosco aqui mesmo, diante de tanta turbulência e da dificuldade de faturar nesses coronadias. Ô, Linel, como é que está sendo secretário-geral de governo em dias tão tempestuosos como esse, Linel? Tu sabe que a gente acaba usando muito o WhatsApp, as pessoas perguntam muito pelo WhatsApp, a gente tem a média aí 400 WhatsApp por dia, Nossa. De muitas dúvidas, de muitas
colocações e até no sentido assim de tem que abrir, não tem que abrir comércio, não tem que abrir, tem que liberar, não tem que liberar, mas a gente está seguindo a orientação dos técnicos, né, e principalmente junto do governo federal, e instruindo as pessoas da forma que eles podem usar, por exemplo, nesse período da criatividade, onde o comércio, no caso, as lancherias pode vender no balcão, hoje o próprio restaurante, tendo aquele afastamento de 2 metros, já começou a abrir e já começou a ter movimento dentro dos seus restaurantes, começou um pouco. A única coisa que ainda nós temos mais dificuldade é a questão do comércio, onde envolve mais pessoas em aglomerações, né? Mas a indústria, a construção civil e as pessoas que do meio ali que no caso depende da venda, que seria madeireiras, se tu pegar peças de veículos, tu pegar automecânicas, borracharias, esse voltou nas suas atividades, mas ainda as pessoas ficam muito em casa. Mesmo assim não tem aquela movimentação, porque a gente tem essa preocupação. Aqui nós, no Brasil, nós ainda estamos numa fase inicial, o Nasso depois falar nessa parte mais técnica, né? Mas se a gente for falar em comparação de outros países que já morreu mais de 10 mil pessoas, imagina essas perdas dessas pessoas podendo evitar, é o que nós estamos tentando fazer, né? Nós já temos, acredito que quase 90 mil pessoas mortas, depois o Nasso deve dar esse relatório em todo o mundo, né? E no Brasil a gente conseguiu estar segurando, tem já mortes, mas a gente tem um número bem menor e a gente quer tentar fazer com que passe esse período. E a gente está aí, o governo está junto aí, a gente está todos juntos aí para que a gente possa, principalmente a prefeita Fátima está muito engajada nisso. Poucos dias atrás ela fez uma cirurgia, teria que ficar quieta em casa, parada, mas não, ela está 24 horas, ela praticamente não dorme, preocupada, né? A cada dia é um dia, e a ansiedade das pessoas, do comércio, do modo em geral, essa queda que está dando para todos, essa redução de valores em si, digamos assim, essa perda que está havendo junto, né, aos empresários, né, está sendo grande, mas ao menos a gente não está tendo a perda que é a vida, né? Isso ninguém recupera depois. Isso a gente está, né, nesse período aí. A gente estamos aí à disposição, estamos conversando bastante, estamos orientando bastante as pessoas. A gente também está se cuidando, porque a gente fica mais na linha de frente, né? Tem que ter esse cuidado também. Mas estamos aí, Rodrigo, tá? Nasso. Oi. Tenho acompanhado o mais próximo possível e o mais distante, eficientemente possível também. Trabalho que tu, o Ráfaga, os diretores de vocês, o corpo técnico tem desenvolvido, a agilidade com que vem tomando decisões, assertividade dessas decisões, me parece, de contingência do alastramento do vírus, né? E aí surge a notícia dessa terça-feira, a morte dessa técnica, né? Dessa pessoa da área da saúde, do Hospital Conceição, né? Trabalhava, moradora da Alvorada. Acompanhou aí, acho que mais de 2.000 vidas de profissionais de saúde que foram perdidas nos 3 meses no mundo, né? Como é que é trabalhar nesse momento, né? Tu és uma pessoa de risco também, né? Como bariátrico, né? Como operado bariátrico. Como é que é trabalhar com essa ansiedade que o Leonel falou da parte do empresário, da parte das pessoas, dos idosos, de todos nós. Nós temos dúvidas do quanto esse vírus pode nos pegar e ser mais ou menos agressivo conosco. Mas vocês trabalham também diretamente com esses profissionais, né? Que devem estar, além da sua vocação para servir, para dar vida mais do que nunca, literalmente, devem estar preocupadíssimos com o próximo, mas consigo, com suas famílias também, né? Como lidam com esse momento? Sem dúvida nenhuma, esse é o maior desafio, né? É mobilizar e motivar as equipes para que elas continuem, né, atendendo
e fazendo o seu melhor para garantir, né, o acesso à saúde e aos cuidados de saúde. Ninguém está preparado para uma tragédia mundial como é essa, né? Nós podemos ver, por exemplo, os Estados Unidos da América, que é o país mais rico e mais organizado do mundo, as dificuldades que está tendo lá com a evolução da doença, né? Eu penso que aqui nós conseguimos nos adiantar bastante do ponto de vista do planejamento e deixo aqui os méritos à prefeita Fátima pela coragem que ela tem, né? E também por ser essa pessoa forte e disposta a liderar como ela é, né? Sem dúvida nenhuma, se nós não tivéssemos essa liderança forte, nós não teríamos conseguido, né, fazer grandes coisas que fizemos aqui, como é, por exemplo, o primeiro centro de referência do Covid do estado do Rio Grande do Sul, e nós somos a primeira cidade que montou esse centro e temos conseguido achatar a curva de desenvolvimento muito por conta dessas ações de prevenção. É lógico que nós compreendemos a angústia das pessoas nesse momento com relação à sua condição econômica e à condição econômica do município como um todo, né? Como paralisar essa condição econômica e fazer com que as pessoas compreendam isso. No entanto, do ponto de vista técnico da saúde, a ação, a atitude que melhor consegue conter o avanço da doença é o isolamento social. Não aqui no Brasil, não em Novo Hamburgo, em todos os países do mundo. Haja vista a Coreia do Sul, que é um país onde teve apenas 169 mortes e conseguiu fazer isso muito por conta das ações que tomou de forma antecipada e também as condições de isolamento social que propôs e que as pessoas compreenderam e acataram. É lógico que tudo na vida prescinde do equilíbrio, e é isso que nós viemos buscando, reavaliando as nossas decisões de forma diária e também buscando as condições técnicas da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Novo Hamburgo não é uma ilha. Nós precisamos observar o cenário como um todo e, neste alinhamento, minimizar, vamos dizer assim, flexibilizar ou restringir. É com base técnica e com base numa observação que é mundial e nacional, para que nós possamos garantir este que é o maior direito de todos. Assim como eu sou advogado, está aqui o presidente Márcio, que também é advogado. Qualquer ordenamento jurídico do mundo tem no seu principal bem jurídico de resguardo o direito à vida. Isso. Depois, bem depois, o direito à liberdade. E bem depois, os outros direitos e garantias, como o trabalho, a renda, etc, etc, etc. E eu não estou com isso dizendo que os demais direitos não são importantes e não são fundamentais. Observem bem o que eu estou dizendo. Mas o maior direito tutelado pelo ordenamento jurídico mundial é o direito à vida. Então, todas as medidas que nós estamos tomando é com base na preservação e na garantia à vida das pessoas. É lógico que isso não é fácil, é lógico que isso é complexo, mas nós precisamos, né, observar os parâmetros para que possamos dar a melhor resposta à população que tanto espera de nós. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Dr. Fernando Spilk, né? Entrevista que vai ao ar hoje à noite, nesta quarta-feira. Terá ido quando nós estivermos aqui indo ao ar. A gente falou sobre tudo que está sendo testado mundo afora, né? E também sobre a liberação da cloroquina, 25 mil doses para o Rio Grande do Sul, me parece isso, 500 doses para Novo Hamburgo. Essas doses chegaram a Novo Hamburgo? Como vocês estão lidando com isso? Como será a prescrição desse medicamento, secretário Nácio? O uso do medicamento vai ser conforme a prescrição médica. Esse é o profissional habilitado a fazer a prescrição e
os nossos técnicos seguem a orientação médica. Dentro de tudo que se vem discutindo em torno, né, dos benefícios que esse medicamento ele estabelece, vamos dizer assim, na recuperação do quadro clínico dos pacientes, nós, dentro disso, vamos usar, né, conforme aqueles pacientes que têm a indicação, principalmente os de quadro mais grave, porque, infelizmente, esta é uma doença que acaba fragilizando as pessoas mais idosas e as pessoas que têm problemas graves e crônicos de saúde. Talvez a grande maioria dos possíveis contaminados que estão entre as pessoas mais jovens e saudáveis não vão sentir, né, os efeitos mais graves e mais perigosos dessa doença. Então, para aqueles casos onde há indicação do médico, nós vamos estar, né, investindo toda a nossa energia para que essas pessoas se reestabeleçam e se recuperem o mais depressa possível. Diretor-geral da Comusa, Márcio Líderes. E aí o pessoal passa o tempo todo mandando o pessoal lavar a mão. Como é que vai ficar a água, diretor? A gente vibrou muito semana passada com 2 diazinhos de chuva lá, mas a gente sabe que isso não fez muita cócega no nosso rio, né? A gente está vendo nas cidades da região a Corsã constantemente em falta com os seus... as suas economias, né, com as casas, residências e indústrias, empresas. A gente está vendo você segurando firme o rojão aí, mas também a gente vê o sul do estado com várias cidades, além da decretação de emergência, com racionamento da água, né? E aí o pessoal passa dizendo, lavem as mãos, lavem as mãos, lavem as mãos. E o pior de tudo, me parece, é que se o corona tem alguma chance de, nos próximos meses, o Dr. Fernandes Piuc fala, em 30, 45 dias, talvez a gente tenha já alguma convicção de um tratamento eficiente. É possível. Mas de chuva a gente não tem essa convicção nem para esse prazo, né, diretor? Nós temos, quando foi estabelecida a nossa captação de água no Rio dos Sinos, o ponto foi muito bem escolhido na época pela própria Corsã, que fez essa escolha. Há um afunilamento do rio ali, exatamente onde a gente capta. Então, acontece de nós estarmos aí com 1 metro, 80 centímetros em São Leopoldo, e nós estamos com 2 metros em Novo Hamburgo, onde a gente capta. Então, existe uma diferenciação por conta disso pelo local. Mas também houve um investimento da Comusa para fazer uma captação de um modo diferente. Hoje a gente tem um sistema de captação que é diretamente no leito do Rio dos Sinos. Então, lá no meio do rio, existe como se fosse um ralo, né, para explicar de um modo bem simplista, onde é puxada essa água, onde é bombeada essa água aqui para a gente poder fazer o tratamento. Mas não só isso, não só a dificuldade de captação, que também ela existe, a gente sabe disso pela falta de chuva e pelo nível do rio, mas também a qualidade da água que a gente vem captando, né? Porque todas as impurezas continuam sendo colocadas na água, né? As pessoas continuam tendo a sua vida normalmente, né? As empresas continuam trabalhando de modo normal, continuam tendo todos os dejetos sendo lançados no rio, e a gente tem um custo muito mais elevado e um trabalho muito mais forte para poder tratar e tornar essa água potável também, porque a água potável também é um fator de saúde pública, ela é extremamente relevante, assim como o saneamento básico também, principalmente no momento de pandemia. Imagina a gente ter esse problema todo que nós estamos tendo de saúde pública e não ter água para lavar a mão, não ter água para cozinhar, não ter água para tomar um banho, mas com certeza a qualidade da água, ela piora muito, nós temos um trabalho muito maior, nós temos que gastar muito mais também para poder fazer o tratamento e tornar essa água potável. Mas a gente garante, os nossos técnicos todos garantem essa potabilidade da água, né? A água que sai daqui, ela é uma água potável, mas a gente já começa todos os anos, né, a fazer esse trabalho. Porque a gente sabe que o verão, às vezes, pode enfrentar algum problema de seca, nós estamos enfrentando também um problema de seca histórico. Se não fosse o coronavírus, com certeza, a matéria jornalística da vez, né, Rodrigo, seria né, falta de água, seria falta de chuva. Esporadicamente, porque nós temos um assunto muito mais grave que esse do coronavírus, mas
com certeza não fosse o coronavírus, seria essa matéria jornalística do momento já há bastante tempo. Imagina a gente vem recebendo, diretor, várias comunicações, né? Várias pessoas que nos acessam, para comentar a sua preocupação em relação à qualidade, eventualmente em relação à cor da água, se é melhor guardar só para o banho e para lavar roupa, ou se deve comprar uma água de poço, uma água envasada. Em princípio, está mantida a potabilidade da água. Não há discussão em torno disso, Márcio. O que ocorre é o seguinte, né? E é bom a gente explicar isso para as pessoas também. Por favor. A água potável, ela pode ter uma coloração de 0 a 15, tá? É uma coloração admitida entre 0 a 15. Então, até 4, ela não apresenta tonalidade de cor nenhuma. A partir de 4, ela começa a ficar um pouco amarelada. O que acontece? Com essa concentração, tá, de matéria orgânica no Rio dos Sinos, nós temos aí um aumento de ferro e de manganês. Esse ferro e manganês, ele é tratado aqui dentro da nossa estação de tratamento de água, e ele sai daqui com uma coloração 0, mas à medida que ele vai reagindo pela tubulação com o cloro, ele vai aumentando essa coloração em alguns pontos, não é em todo lugar. Então, algumas vezes nós fazemos também expurgos de rede, onde são lavadas essas redes por conta de um amarelo maior ou menor, mas isso é muito, muito relativo. Desde o início do mês de março, nós começamos a dosar no tratamento de água um produto moderno, que existe hoje no tratamento, que é um produto caro, que é utilizado há muitos anos já pela Sabesp, pela Sanepar, quando eles têm que usar volume morto, por exemplo, lá do sistema Cantareira, né, no caso da Sabesp, para tratamento de água, que é um sequestrante dessas partículas e que retira a coloração. Só que ele tem um tempo de adaptação, e nós estamos falando também de 40% da rede de Novo Hamburgo ser de ferro, ou ser de fibrocimento. Então, isso também demanda um pouco mais de tempo para esse produto poder fazer a sua ação. Mas nós já estamos colhendo frutos pelos levantamentos que nós estamos tendo, reduziu significativamente, apesar do rio não ter melhorado muito o seu nível, né? Essa condição do amarelado na água tem reduzido gradativamente por conta desse produto também, que é um produto chamado ortopolifosfato, que a gente está usando desde março. Então, a tendência é que de agora em diante não ocorra mais, mas, de fato, a gente precisa que as pessoas nos ajudem, né, fazendo a sua parte também com o uso consciente da água, para que ela não venha a faltar, e a Comusa, sim, está trabalhando incansavelmente para poder manter o abastecimento, principalmente nesse momento de pandemia. Mas precisamos que chova, né? Todo mundo fazendo a sua parte e dando uma chuvinha de vez em quando, a gente vai ter uma melhora significativa aí. É um pouco do que acontece em Porto Alegre com as algas, que também sempre tem uma mudança da água e, no entanto, ela permanece potável, né? Lá tem problema, inclusive, do odor, né? E todo aquele também que tiver alguma dúvida, liga para o nosso 0800, o nosso pessoal vai até a casa, faz uma análise dessa água e também faz expurgo de rede, porque o que acontece às vezes também, não é sempre, quando tem um concerto, estoura um cano, por exemplo, né, em algum lugar, entra terra, entra areia, enfim, daquele buraco que foi aberto ali para ser feito o concerto na rede. Então, às vezes, também acontece isso, né, de haver algum tipo de entrada desse material. Isso não acontece só em Novo Hamburgo, isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Alemanha, acontece em todos os lugares do mundo que tem concerto de rede, não tem como fugir. A gente tenta evitar ao máximo, né? A gente tem procedimentos que são seguidos para que isso não ocorra, mas invariavelmente em algum momento pode ocorrer. Toda pessoa que tiver qualquer tipo de problema nesse sentido, pode nos ligar que a gente tem um atendimento e 24 horas por dia a gente vai lá atender a comunidade. Muito bem, senhores, eu quero desde já agradecer demais a disponibilidade de vocês em estar conversando conosco nesses dias que a gente sabe o quanto a vida de vocês anda tumultuada e justificadamente as suas preocupações devem ser outras, né? Mas que bom que conseguiram tirar esse tempo para a gente poder falar um pouco de futuro da nossa cidade e também muito do momento que a gente, da ansiedade de todos nós, né? Sabendo que não existe uma resposta que resolva isso ainda, né? É a ansiedade que todos nós vamos viver mais algum tempo, que a gente tem que manter a cabeça no lugar. Hoje a medicina fala muito da medicina da cabeça, né, secretário Nasso? A gente está... Sem dúvida, saúde mental.
Saúde mental, né? Porque são dias que só o físico já está padecendo, agora a cabeça vai pirando. Eu fico feliz da vida de conseguir morar numa casa, eu fico imaginando eu lá no apartamento trancado muito tempo. E me ressinto das pessoas e entendo quando as pessoas tomam as ruas angustiadas, né? Linel Baum, vice-presidente do PSDB, secretário-geral de governo da Administração Municipal de Novo Hamburgo. Que bom poder conversar contigo. Obrigado por estar conosco hoje, trazendo todas essas explicações e falando com a nossa comunidade através da nossa Vale TV. Suas considerações finais, secretário. Bom, a gente agradece a oportunidade de estar no programa da Vale TV, principalmente, eu posso falar em nome da nossa presidente, a prefeita Fátima Daut. A gente vem, cada dia que passa, mais preocupado em tentar buscar soluções, em tentar amenizar essa questão do coronavírus. A luta a gente sabe que é incansável, mas a gente vai vencer. A gente vai ter forças e vai conseguir conter isso aí logo ali na frente, para que a gente possa voltar ao normal dentro da nossa sociedade, principalmente em Novo Hamburgo. E a gente está à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento na prefeitura. Os nossos telefones estão sempre ligados, não interessa a hora do dia, a gente está aí para colaborar e tirar dúvidas e ajudar a nossa cidade a passar esse período aí de coronavírus. Eu não tenho conversado com a prefeita, Linel, até em respeito ao momento que sabemos o quanto ela tem coisas importantes para estar resolvendo, e tem encaminhado contigo, Gilberto, tinha outras coisas, mas eu quero te pedir que leve diretamente a ela. Eu, ao mesmo tempo que não faço, normalmente me permito ser apenas a pessoa que discute, que provoca os debates na nossa cidade, mas eventualmente tenho tentado me posicionar em relação a algumas coisas que saltam aos olhos, infelizmente, às vezes negativamente. Às vezes a gente tem que também dar opinião positiva. Eu quero, por favor, tu leve a ela. Meus parabéns a vocês todos que estão realizando esse trabalho. A gente imagina como seja difícil estar na posição de todos vocês mandatários, né? Não falo daí só de Novo Hamburgo, eu falo de todos os prefeitos da nossa região, dos nossos governadores, do presidente da República, dos nossos ministros, em dias onde precisamos que vocês acertem, né? E chegar ao final de um dia e a prefeita ainda está bem, lavar o rosto e fazer uma live e dar satisfação diretamente aos nossos munícipes, há que ser, além de toda a ponderação que ela entenda, há que ser extremamente destacado. Acho que vem sendo uma conduta elogiável do início ao fim. Muito obrigado por vocês estarem conduzindo desta forma como estão fazendo esse momento tão duro para todos nós, né? Nós que agradecemos aí também essa oportunidade aí, a gente poder estar esclarecendo e ajudando aí a comunidade em algumas dúvidas. Secretário Nasson Luciano, presidente do PTB, obrigado, secretário. Segue firme e forte aí, secretário, por favor. Segura o nosso povo da saúde. Sem dúvida, Rodrigo. Nós vamos seguir trabalhando firme aqui, porque a gente acredita nas ações que nós estamos fazendo e no planejamento que nós estamos fazendo. A prefeita, sem dúvida, tem se demonstrado essa liderança extraordinária para nos capitanear nesse momento e imbuídos dessa força, né, imbuídos dessa iniciativa que nós estamos fazendo o nosso melhor diariamente para que as pessoas confiem no trabalho que está sendo feito, né? Aproveito a oportunidade também para reforçar que as pessoas continuem seguindo os protocolos de evitar aglomerações, os protocolos de higiene, e só assim, unidos e focados, que nós teremos chances de vencer essa crise, né? E também agradecer pela oportunidade de poder expor aqui, né, no programa essas ideias, expor também. Nós, quanto pessoas que ocupam espaços públicos, temos que nos expor às pessoas para que elas possam, de fato, saber aquilo que está acontecendo de uma forma mais cristalina, e tenho certeza que, baseados na transparência e na verdade, essa aqui é uma marca da nossa gestão.
ser sempre transparente e verdadeiro. Eu tenho certeza que as pessoas terão a certeza e a convicção de que nós estamos fazendo o melhor, e isso, sem dúvida nenhuma, vai refletir num trabalho mais eficiente, num acesso ao serviço de saúde mais eficiente, e isso vai representar melhora no quadro das pessoas, e tenho certeza que nós vamos superar toda essa dificuldade que se apresentou. Secretário, acabei de acompanhar minha mamãe lá no drive-thru, né? No drive, né? Não teve pagamento gratuita, dose da vacina, montado na nossa FENAC. Foi maravilhosa a ideia, a iniciativa, parabéns, funcionando maravilhosamente bem, rápido o atendimento, eficiente, os profissionais todos muito dedicados, muito ansiosos, que a gente tem isso também funcionando aí, apenas fazendo esse registro, fazendo mais uma vez justiça ao trabalho que está sendo realizado. Diretor Márcio Liders, obrigado por estar conosco, diretor-presidente do MDB de Novo Hamburgo, hoje falando um pouquinho como presidente do MDB, falando um pouquinho como diretor-geral da nossa Copusa. Sucesso no teu trabalho também, diretor. Ponto final. Para mim é uma grande satisfação estar aqui novamente, né, conversando com o Nasson, contigo, com o Linel, e explicando um pouco melhor também, falando de política, que é o nosso dia a dia, e falando também um pouco da nossa atividade. Mas não só, né, nós, enquanto secretários, temos esse compromisso, mas a prefeita, como bem disse, o secretário Nasson vem capitaneando isso é importante também nesse momento, essa liderança dela nesse momento tão difícil, e também parabenizar todas as pessoas que realmente estão trabalhando nesse momento complicado, né? Nenhum de nós é super-homem, nós não somos super-homens, mas nós temos aí não só os servidores públicos da Comusa, que trabalham 24 horas por dia, da saúde, os guardas municipais, todos os outros profissionais e secretários também que vêm trabalhando, mas também aquela pessoa que está lá na rua também trabalhando aí todos os dias no posto de gasolina, no supermercado, para manter um pouco da normalidade da nossa vida. A gente tem que fazer esse nosso trabalho diário, né? Eu tenho que sair de casa, assim como os outros secretários têm que sair também. A minha família está resguardada, meus pais, a minha esposa, a minha filha, mas a gente está aí todos os dias também saindo para poder prestar esse serviço que é extremamente importante e relevante. Parabéns a todos aqueles que não têm a possibilidade de ficar em casa no resguardo e que estão prestando e arriscando também as suas vidas aí para toda a comunidade para prestar esse serviço. Vamos combinar uma dança da chuva, diretor Márcio. Só está faltando uma boa isso ideia aí para a vida ficar mais tranquila, né? É verdade. Obrigado. Dias difíceis. Obrigado aos nossos participantes dessa bancada dessa quinta-feira, mas, sobretudo, obrigado o carinho da nossa audiência. A gente agradece, convida amanhã, feriado de Sexta-feira Santa, né? A gente volta na segunda-feira com um programa inédito, ainda não ao vivo, mas com novidades da nossa Vale TV. Até lá!